Olá pessoal, tudo bem com vocês? Thiago aqui. Nesse conteúdo nós vamos falar de uma empresa interessante, de um setor que nós vamos conhecer um pouco mais, que é a Ambipar. Vamos conhecer o modelo de negócio da companhia, passando também pelos indicadores e o cenário aí da empresa que está inserido nesse setor. E se você ainda não é inscrito, já vai lá e se inscreve, faça parte do canal, compartilhe também o vídeo para que mais pessoas tenham acesso à informação. Vou começar falando aqui já do modelo de negócio da Ambipar, ela que é especializada aí na parte de gerenciamento de crises e atendimentos que envolvem também a questão de acidentes com produtos químicos e poluentes que afetam a saúde em geral, meio ambiente e também o patrimônio. Então, a Ambipar ela tem basicamente aqui duas principais divisões de negócios para a gente entender um pouco mais. Então, tem aqui essa parte da América Latina e Brasil, e tem essa outra parte que envolve Brasil, América do Norte, Europa também e América Latina. Então, aqui a gente já observa que ela tem presença não só no território brasileiro, mas também tem presença praticamente em todos os outros países aí, quando nós falamos de gerenciamento de crises, gerenciamentos de controle ambientais, você observa que ela está concentrada Europa, América Latina e ali América do Norte, onde tem países ali desenvolvidos e países que buscam ali melhorias, quando nós falamos ali da parte de sustentabilidade. Ela tem hoje mais de 40 países aí que ela está presente nessa modalidade de negócio que ela tem, e ela tem aqui valorização de resíduos, economia circular, descarbonização, a parte do ESG, logística e aplicada à sustentabilidade, e as emergências ambiental, industrial e também parte marítima e serviços industriais. Então aqui a gente observa que ela está presente com as suas unidades de negócio em todos os segmentos praticamente que envolve ali a questão de proteção ambiental. Se você já está investindo na companhia, você deve conhecer já um pouco mais deste modelo de negócio, porém ela é, quando nós falamos hoje de Bolsa de Valores do Brasil, a empresa que tem esse portfólio mais completo quando nós falamos dessa parte de questão de proteção ambiental, gerenciamento aí de crises ambientais. Saindo aqui do modelo de negócio, vamos entender aqui um pouco mais das características da companhia. Então ela tem aqui a receita recorrente, é diversificada com contratos de longo prazo, isso é importante a gente entender também da companhia. Vamos ver depois a parte do endividamento da empresa, ela que fez o IPO na bolsa recentemente, foi em 2020 que ela fez o IPO, ela entrou na bolsa de valores, inclusive depois que ela fez o IPO, ela começou a fazer várias aquisições. Então, é uma empresa que está em crescimento, uma empresa que está em desenvolvimento ainda, crescendo esse modelo de negócio que ela tem. Então, ela tem essa parte de responsabilidade social, ela está presente aqui em papel e celulose, a parte de petroquímicos, transporte, logística, agricultura. Então, você vê que ela está presente nos setores da economia, bens, consumo, varejo, energia e também óleo e gás. Então, onde você olhar que tem ali uma exposição à crise que possa causar algum dano ao meio ambiente, à saúde em geral e ao patrimônio, a Ambipar vai estar presente ali com os seus serviços, com as suas soluções para atender essa gama, essa demanda de crescimento, quando nós falamos na parte de sustentabilidade. Saindo aqui da parte da receita, vamos entender aqui a distribuição geográfica, afinal de contas, é uma empresa que tem presença internacional. Então, quando nós olhamos aqui a parte da distribuição geográfica do faturamento da Ambipar, você observa que desde 2022 ela tem aqui uma média no Brasil, a participação é maior. No último, inclusive, aqui no terceiro TRI, está com 56% de participação. Quando nós falamos de faturamento no território brasileiro, ela vai divulgar ainda os resultados dela referente ao quarto trimestre de 2023. Depois ela tem aqui 16% na América Latina, Europa está com 3% e América do Norte representa 25%. Então, se a gente pegar hoje do faturamento geográfico da Ambipar, América do Norte e Brasil aí tem maior representatividade quando nós olhamos aí a última atualização aí do faturamento dela por região geográfica. Saindo aqui do faturamento, vamos entender um pouco mais da cotação da Ambipar, como é que ela está cotada hoje. Então está cotada aqui a R$ 13,81. Nas últimas 52 semanas, a mínima foi R$ 13,65. Então você observa que ela está nessa região já de mínima das últimas 52 semanas. A máxima R$ 23,93. Dividend yield ela não está pagando muito, tem aqui um pagamento de menos de 1%, que ela tem um perfil
de crescimento, é uma empresa que tem altos investimentos, acaba elevando ali um pouco a alavancagem, a gente vai entender um pouco mais a respeito da dívida da companhia, e nos últimos 12 meses está caindo quase 39% as ações da Ambipar. Quando nós olhamos aqui para a parte da estrutura da companhia, você observa que o patrimônio líquido é menos de R$ 1 bilhão, 989 milhões, os ativos somam 10 bi, ativo circulante um pouquinho mais de 4 bilhões, a dívida bruta, aqui a gente vai falar mais dela, está bem elevada, na casa de 7 bilhões de reais a dívida bruta, disponibilidade no caixa 2 bilhões e meio, a dívida líquida 4 bilhões e meio, então aqui você já tem um cenário de ponto de atenção. Então você tem a dívida maior que a disponibilidade do caixa da Ambipar neste momento. Então aqui, se você for fazer investimentos, pensando aí na parte de alocação de capital, tem que estar atento a essa questão. Então você tem aqui a Ambipar, é o primeiro ponto de atenção que a gente observa. Então dívida líquida, dívida bruta é maior que a disponibilidade que ela tem em caixa. Valor de mercado 2 bi 300, valor da firma 6 bi 800, número de papéis 167 milhões de papéis, aqui está um número baixo ainda de emissões de ações. Novo mercado, que garante aí mais transparência para você que é investidor. Free float aqui na casa de 26%. Saindo dos dados de patrimônio, vamos começar a falar do ponto de atenção aqui que eu vejo na Ambipar, que é a questão da estrutura de capital aí. Vamos entender um pouco mais. Então aqui ela já diz para a gente, ó, dívida dela líquida na casa de 4 bi 400 e o caixa dela aqui, ó, 2 bilhões e meio de reais. Então você vê que a dívida maior que o caixa é um cenário de preocupação. Eu, pelo menos, quando vou investir em empresa, sempre olho essa parte aí do endividamento, que mede a alavancagem com relação ao que a companhia tem disponível aí para fazer investimentos e também pagar dividendos para você que é colaborador, investidor da empresa, né? Então vamos aqui, ó, curto prazo 11%, longo prazo 88%. A dívida bruta total aqui 7 bilhões, um pouquinho mais de 7 bilhões de reais. Saindo aqui dessa parte da apresentação da estrutura de capital, vamos entender aqui o detalhamento da composição aqui da dívida bruta da Ambipar. Então, quando você vai fazer investimentos em empresas, para você entender um pouco mais a respeito aí da alavancagem, é fundamental você olhar qual que é a composição da dívida, porque a gente olha só o valor alto e não entende um pouco onde está composto a dívida da companhia. Então você vê aqui que a última atualização é em setembro da companhia. A maior parte aqui a gente observa que é debentures. O que é uma debenture? O debenture basicamente são aqueles títulos de dívida emitido, né, por empresas, no caso aqui pela Ambipar, com capital aberto na Bolsa de Valores. E como é que funcionam essa parte dos debentures? Assim como basicamente como se os investidores tivessem emprestado dinheiro aqui para a Ambipar em troca de um rendimento futuro. Então você vê que as debêntures dela, que são dívidas aí de títulos de dívida, somam mais de 4 bilhões e 900 milhões de reais. E você vê aqui, ó, como é que é remunerado aos credores ou aos investidores das debêntures. CDI mais 2,5 mais 3,1. Então por isso quando a gente fala que a alta taxa de juros prejudica as empresas, do modo geral, é isso. Elas têm muita dívida atrelado a CDI, com esses compromissos de pagamento e rendimento para quem está ali emprestando dinheiro para elas ou investindo, no caso aqui das debêntures. Então, a questão das debêntures se vê que é preocupante. Está bem elevado o grau aí de empréstimo da companhia. Depois nós temos capital de giro aqui, um pouquinho mais de 1 bilhão e 400 também, ó, CDI, que é a curva de juros, mais 4,3, mais 2,3. Então você vê que os juros ele é bem elevado. Por isso que quando as empresas têm alto grau de alavancagem, que é a composição aqui da dívida, elas não conseguem pagar dividendos, não conseguem fazer investimento, tem que fazer novos empréstimos, porque ela está com um grau de dívida elevado e paga muitos juros ali para os seus investidores ou seus credores, né? Então tem aqui financiamento de investimentos também, ó, 546 milhões, arrendamento aqui mercantil também financeiro, 117 milhões. Então totalizando aqui a dívida bruta, um pouquinho mais de 7 bilhões de reais. Então ponto aqui, debentures bem alto da Ambipar, que é uma empresa de característica de crescimento e investimento, ela acaba recorrendo a esses modelos aí de empréstimo ou investimento por parte de credores. E para finalizar, vamos entender aqui um pouquinho mais do gráfico da Ambipar. Então, vamos dar uma olhada aqui na Ambipar. Você observa que ela está nessa região aqui dos 3,81. Ela que teve um topo interessante, ó, de R$ 69 praticamente.
no ano de 2021, no dia 30 de agosto de 2021, ela chegou a bater R$ 69, quase R$ 70 a companhia. Ela que fez o IPO em 2020, ali por meados de julho de 2020, ela entrou na Bolsa de Valores, nessa região dos R$ 28, ó, R$ 29. Teve esse pico aqui em 2021, de lá para cá vem caindo, vem reduzindo muito. Você observou que a dívida dela é um pouco elevada, ela tem esse perfil de crescimento, esse perfil de desenvolvimento nessa parte de sustentabilidade. Quando a gente pega aqui os últimos 6 meses, ela fez um fundo na casa dos 13,65, ela está buscando praticamente, repetindo essa região do fundo, e o topo mais recente que ela fez foi R$ 23 em agosto de 2023. Então, se você for investir em Ambipar, tem que ficar atento a essa questão da alavancagem. A gente observou que ela está com um grau de dívida um pouco mais elevado. É uma empresa que tem perfil de crescimento, mas temos que ter esse ponto de atenção. Então falamos hoje um pouco mais de Ambipar, conhecemos essa empresa interessante que atua nessa parte de gerenciamento de crises em geral, cuidando da saúde, meio ambiente, também patrimônio, tem também participação em outras modalidades de sustentabilidade. Esse é o modelo de negócio da Ambipar. Se você ainda não é inscrito, já vá lá e se inscreve, faça parte do canal, compartilhe também o vídeo para que mais pessoas tenham acesso à informação. Nos encontramos nos próximos vídeos. Abraço!